Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma palestra aqui no nosso Congresso Interdisciplinar da Uningá, sobre o tema de meio ambiente, sustentabilidade e inovação. Nós temos dois convidados aqui que estão dentro da vertente de inovação, que é o professor Ricardo e a professora Ariane. E eles vão falar sobre a implantação de um controle gerencial. Bom, são dois professores que dispensam a apresentação. Vou passar a palavra para eles e é com vocês, pessoal. Boa apresentação. Olá, pessoal. Sou a Ariane Cachefo. Minha formação é em administração, tenho aí o meu mestrado é na parte de controladoria para usuário externo. Meu tema de pesquisa é a simetria da informação e fraude contábil na recuperação judicial, que é um tema amplo aí que nós avaliamos tanto a parte financeira da empresa, o que causa ela levar a uma recuperação judicial e todo o depois do que acontece com a recuperação judicial, que pode gerar fraude, assimetria de informação. E também trabalho na área de controladoria, em uma indústria alimentícia. Toda a minha parte de profissional é nessa parte de planejamento estratégico financeiro, voltado para a área de controladoria, implantação de controladoria. Já trabalhei bastante anos com a parte de consultoria empresarial. Aí hoje eu estou fixa em uma única empresa. Passo a palavra agora também para o meu companheiro Ricardo. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, me chamo Ricardo Valenciano, sou formado em administração pela Universidade Toledo, aqui de Presidente Prudente, no ano de 2011. E após a graduação em administração, fiz também uma pós-graduação em controladoria e gestão financeira. E depois também cursei ciências contábeis. Minha atuação profissional, desde o início, sempre foi dentro da área de controladoria e finanças. Trabalhei alguns anos, especificamente dentro do ramo alimentício, em indústrias de médio e grande porte, e também trabalhei em indústria de médio e grande porte na área de descartáveis e artigos para festas. Então, toda a minha trajetória profissional foi dentro da área de controladoria. Há 6 anos, eu já estou como consultor e a principal tarefa minha como consultor é implantar uma controladoria gerencial dentro das empresas. Tanto o meu foco é nas pequenas e médias empresas. Então, nós vamos passar para vocês aqui um pouquinho do que é essa chamada controladoria gerencial. Pode ir lá, Ariane. Então, vamos lá, pessoal. Vamos explicar um pouquinho da controladoria, como que ela surgiu, o porquê que ela surgiu. Então, a controladoria, ela não é restritamente sobre regras contábeis, igual a contabilidade realmente pura, que nós conhecemos ali de fechamento de balanço, de DRE. A controladoria, ela surgiu aqui no Brasil lá na década de 60, que ela veio com o início das empresas multinacionais aqui no Brasil, copiando aí um pouquinho o modelo americano. Então, o objetivo dela como controladoria é ser um centro de informação para auxiliar essa tomada de decisão. Então, ela vai ter um pouco de atuação em cada área da empresa, sendo ela produção, comercial, parte administrativa, parte financeira. Então, a controladoria, ela passa por todos os pilares ali da administração dentro de uma empresa. Bom, a controladoria gerencial, ela pode ser usada tanto para atender o usuário interno quanto o usuário externo. Os usuários internos são todas as pessoas que estão dentro da companhia. Na controladoria gerencial, esse usuário interno, para que ele acessa a controladoria gerencial? Principalmente para buscar informações, né, para principalmente tomada de decisão. Então, a controladoria gerencial, ela acaba por dar o suporte para toda a equipe, seja desde uma diretoria até um analista. A controladoria gerencial, então, ela tem por objetivo atender esses usuários internos
para dar suporte a uma tomada de decisão. E a outra vertente também da controladoria seria a controladoria para usuário externo. O que seria esse usuário externo? São todas as pessoas, tanto o CPF ou o CNPJ, que está fora da empresa, mas tem algum vínculo, sendo ele fornecedor, sendo ele cliente, investidor, banco. E essa área da controladoria é responsável por dar informações para essas pessoas, que pode ser por parte de investimento, quando você vai fazer uma captação de recurso, então você vai abrir a mercado para fazer essa captação de recurso. É a parte de controladoria para o usuário externo, que é responsável por fazer toda essa junção de documento, avaliação de processo, informação, auditoria, se for o caso, para as pessoas que estão fora da empresa. Aqui, dentro da controladoria gerencial, ela pode ser subdividida em 4 setores, sendo ela financeira, administrativa, comercial e a controladoria de custos. O que seria essa controladoria financeira? A controladoria financeira ela vai envolver ali tanto a parte contábil, a parte fiscal, o fechamento dos relatórios financeiros, a parte de fluxo de caixa, para entender se a empresa ela é viável, se ela não é, se ela está tendo um bom desempenho, se ela está sendo lucrativa, o que pode ser melhorado dentro dessa empresa, nesses processos, entre os demonstrativos financeiros e a parte de gestão financeira da empresa. Já a controladoria administrativa, o que ela avalia? Ela vai avaliar ali as partes de processos da empresa, então ela vai entrar em cada departamento, olhar se o processo está realmente correto, se está seguindo as normas, os princípios determinados tanto pela alta gestão ali, pela diretoria, ou alguma norma que vem de fora, tanto governamental, regulatória. Então, ela que também fica responsável por avaliar esses processos. E muitas vezes, dentro desses processos, a gente consegue identificar alguns gargalos, que esses gargalos estejam gerando os custos extras à companhia, que ali a gente já consegue identificar, solucionar e ajustar o processo para que ele fique da melhor maneira que a empresa necessite para ser lucrativa e também ter uma melhor gestão de tempo ali. Essa parte administrativa também envolve a parte de avaliação de sistemas. Desde quando você vai colocar um RP dentro da sua empresa que engloba todas as áreas, ou algum sistema específico por uma área, porque como a controladoria é o centro de informação da empresa, nós conseguimos avaliar se aquele tipo de software, aquele sistema que a empresa está querendo adquirir para um determinado departamento, a gente consegue utilizar para outro departamento e gerar mais informação aí para tomada de decisão. Então, somos nós que somos responsáveis por essa área. Bom, pessoal, dentro da área comercial, como nós já dissemos anteriormente, a controladoria gerencial, ela permeia por todas as áreas da empresa, inclusive na área comercial. Como que isso acontece na prática, né? Na prática, o comercial, ele precisa ter uma construção de metas de vendas, ele precisa ser desdobrado por regionais, por exemplo, por supervisores, por gerentes, vendedores, e tudo isso, quem faz toda a confecção, ou pelo menos é responsável pela construção do orçamento de vendas, é a controladoria gerencial. Tudo isso, obviamente, que precisa de base de dados, né? E como nós já dissemos, a controladoria gerencial ela é a principal guardiã das informações. Então, dentro dessa área comercial, é possível a controladoria apontar várias situações, como, por exemplo, fazer orçamento por produto, por família de produto, entre outras formas. Então, quando é construído o orçamento e, posteriormente, isso é acompanhado, a controladoria gerencial ela vai apontar quais são os desvios que estão acontecendo dentro da área comercial. Então, nesse ponto, a controladoria gerencial, ela vai principalmente levantar a bandeira, vamos dizer assim, para as áreas responsáveis
informando, olha, está tendo um desvio nesse cliente ou nessa região, ou dentro desse segmento de clientes, para aí sim aprofundar com a área comercial o que pode acontecer. Então, a gente vê que a controladoria gerencial ela vai com a informação, ela pega o dado, ela trata o dado, ela gera informação e aí sim ela vai sentar com as áreas responsáveis para fazer o entendimento daquelas informações, porque muitas vezes existem algumas situações que o ambiente externo ele aconteceu alguma coisa ali que refletiu na informação, tirou essa informação da sua normalidade, e aí a controladoria observa isso e vai verificar junto com as áreas, como por exemplo o comercial, o que aconteceu. Às vezes pode acontecer algo que está fora do controle da companhia, por exemplo, houve um desastre natural, utilizando o exemplo do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, as companhias que vendiam para o Rio Grande do Sul tiveram um grande impacto de vendas naquele momento. Essa é uma situação que todo mundo estava sabendo pelo tamanho do ocorrido. Porém, acontecem algumas outras situações que a controladoria às vezes acaba não sabendo. Então, ela precisa entender junto com aquela área correlata o que aconteceu, né? Exemplificando, por exemplo, a controladoria gerencial dentro de custos, né? Então, a controladoria gerencial ela vai acompanhar a variação dos custos, o porquê dessas variações, ela vai estudar possivelmente trocas de matéria-primas, por exemplo, e aí ela vai novamente fazer uma correlação junto com a área, por exemplo, de pesquisa e desenvolvimento, porque, por exemplo, houve uma sugestão de troca de uma matéria-prima. Então, ela vai lá com o pessoal do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, vai entender quais são os impactos disso dentro do produto, se isso afeta a qualidade ou não afeta. Ela vai fazer estudos de viabilidade dessa troca de insumo ou de matéria-prima, para posteriormente fazer uma aprovação disso. Então, é basicamente acompanhar os custos, entender as variações, porque pode acontecer também situações como uma quebra de máquina, que pode elevar o custo do produto, e outras situações. Então, novamente, como a gente falou lá no comercial, ali, esse responsável pela controladoria gerencial, principalmente dentro da parte de custos, ele é um profissional que precisa conhecer todo o processo de fabricação, né? Porque tudo isso vai impactar dentro do custo do produto, além de também fazer esses estudos de troca de matéria-prima, ou até mesmo, por exemplo, de troca de embalagem, às vezes para otimizar algum frete, enfim, tem N situações que o departamento de custos ele vai tratar e vai fazer os estudos para possivelmente uma redução de custo, né? Ou até mesmo uma melhora de colocar uma matéria-prima um pouco melhor, mas aí ele vai lá dentro do comercial e vai entender quais são os impactos, se isso vai gerar uma receita adicional, se isso vai gerar uma margem adicional, enfim. Então, a controladoria gerencial ela é um braço ali dentro da companhia bem completa, e ela vai entender, e ela precisa entender sobre todos os departamentos e seus impactos, né? Então, quais são as funções dessa controladoria gerencial? Nós elencamos aqui 6 as principais funções da controladoria, que seria planejamento e controle. O que seria esse planejamento e controle? É essa parte que nós vamos elencar ali, fazer todas as premissas para fazer as projeções futuras da empresa. Nós temos que ter um amplo conhecimento de custo, quais são as despesas fixas da empresa, qual que é o faturamento, o que o comercial e a diretoria espera para o faturamento dos próximos anos, se vai ter algum projeto de desenvolvimento para ampliação desse faturamento, ampliação do parque fabril,
tudo que vai acontecer com a companhia, nós precisamos saber, porque nós vamos precisar fazer esse planejamento e esse controle futuro para entender se realmente está acontecendo o que está sendo previsto. Então, como foi falado anteriormente, a controladoria ela tem que estar a par de tudo que está acontecendo dentro da empresa. Todos os processos, todos os planejamentos, o que se espera para o futuro dessa companhia, para a gente conseguir passar isso para uma análise de viabilidade, um planejamento futuro, para entender se a companhia vai ser lucrativa, não vai, se vai precisar ter alguma medida corretiva durante esse processo para conseguir atingir esse objetivo. Já o item 2 ali, que é a interpretação de relatórios, o que envolve isso? Nós vamos receber toda a parte de relatório da contabilidade, se ela for interna ou externa, nós vamos pegar todos os balancetes, vamos olhar conta por conta, verificar se está sendo classificado da melhor maneira, identificar se a contabilidade gerencial e a contabilidade para o fisco tem alguma ruptura. Qual é essa informação? Porque a partir do momento que você tem uma controladoria gerencial dentro da sua empresa, as informações têm que estar extremamente ajustadas com a contabilidade. Então, é a partir dessa avaliação que a gente consegue identificar ali onde que está faltando informação, onde está tendo essa assimetria da informação da contabilidade para o fisco e a contabilidade interna. Muitas vezes vai acontecer alguma assimetria de informação, porque uma é muito mais voltada para o gerencial e a outra é muito mais técnica, mas elas precisam estar andando de mãos dadas ali o tempo todo. Então, é nessa parte que nós vamos olhar ali o item 1, que nós fizemos todo o planejamento orçamentário para essa empresa para os próximos anos, para ver se realmente isso está acontecendo com a empresa. Se o orçado versus o realizado está ocorrendo. Se não está ocorrendo, o que temos que fazer para voltar para o planejamento? Que área que nós vamos ter que mexer? Qual que é o processo? Se nós vamos ter que olhar melhor para o custo, nós vamos ter que reduzir despesa. É nessa parte que a gente vai identificar todos os gargalos possíveis para fazer um plano de ação e fazer com que essa empresa realmente seja lucrativa. A parte ali, a terceira, que fala sobre avaliação e consultoria interna, faz parte também da controladoria nós avaliarmos todos os processos, entender no departamento o que eles precisam de informação para ter uma melhor gestão, se aquela informação realmente é fidedigna com a realidade da empresa, se tem alguma ruptura ali naquele processo, se pode acontecer a gente ter que fazer algum ajuste no processo. Então, a consultoria interna é como se fosse uma auditoria de entender o processo está correto, não está, como que nós vamos fazer para ajustar esse processo, para aí sim o fluxo da empresa correr da melhor maneira. A gestão fiscal, o que se olha quando a gente fala sobre gestão fiscal? Nós vamos olhar se a empresa está realmente recolhendo todos os impostos, se tem algum incentivo fiscal que nós podemos aderir para reduzir essa carga tributária e o produto ter uma margem de contribuição melhor, se a empresa está dentro de todas as normas fiscais do país, se não está deixando de recolher algum impostos. Então, também faz parte da controladoria ter essa gestão fiscal e esse entendimento para que a gente não sofra com nenhuma fiscalização, algum ato de atuação futuro da empresa. A parte de proteção de ativos seria ali a quinta função da controladoria. O que isso significa? É a controladoria que vai fazer toda a parte de gestão desses ativos. Os ativos estão sendo aproveitados da melhor maneira? Eles precisam de manutenção? Vai ser colocado algum ativo para venda? Nós que vamos fazer a avaliação desse ativo para ser colocado à venda? Esses ativos têm algum seguro para caso acontecer algum acidente, alguma coisa, a empresa não vir a perder esse bem-estar assegurado? Também faz parte da controladoria fazer essa gestão desses ativos e a proteção deles. O que seria a avaliação econômica? A avaliação econômica, nós vamos olhar tanto para a parte interna da empresa,
todos os índices, indicadores, custos, despesas da empresa para ver se está realmente da melhor maneira, está extremamente ajustado, se consegue melhorar alguma coisa, se vai acontecer alguma coisa que vai precisar de recursos, e olhar também para o externo, olhar ali para a economia, o que vai acontecer com a economia, se vai ter, igual nós tivemos mudança política que teve impacto em alguns setores, igual o Ricardo mesmo mencionou ali, que igual aconteceu do Rio Grande do Sul, todo aquele desastre, o que pode acontecer, se vai ter impacto dentro da empresa ou não, igual nós estamos escutando muito sobre ali o setor de cimento. Hoje, muitas pessoas estão falando que não que vai faltar, mas o cimento vai ficar mais caro, porque eles estão tendo muita demanda no Rio Grande do Sul para reconstruir as casas. E então, para eles conseguirem suprir essa demanda, eles têm que aumentar os preços para conseguir fazer esse ajuste dentro da empresa. É literalmente aquela regra da economia, oferta e procura. Então, se está tendo uma alta demanda, é natural que esse preço aumente para regularizar ali o mercado. Então, é nessa avaliação econômica que nós vamos identificar quais são os possíveis riscos que essa empresa pode ter, que de algum acontecimento que aconteceu tanto no país, na economia, ou fora, aumento de dólar, alguma coisa. É nessa hora que nós vamos olhar para o todo, tanto interno e externo, e entender o que vai ser impacto dentro da empresa ou não, e a gente tentar ao máximo reduzir esse risco para a empresa. Bom, a gente listou aqui alguns benefícios da controladoria gerencial, né? Primeiro, a gente já até comentou sobre isso, mas é a redução dos riscos na tomada de decisão. Como a controladoria gerencial ela é responsável pela análise de todas as tomadas de decisão dentro da companhia, então ela proporciona uma redução do risco dessas decisões, porque muitas vezes algumas decisões de algumas empresas podem ser tomadas baseadas no tal do achismo, né? E quando a controladoria gerencial ela entra dentro da empresa, ela começa a dar uma visão financeira e econômica para todas as decisões. Então, eu preciso trocar uma máquina na produção, projeto de viabilidade. Eu preciso pagar uma verba para introduzir um produto e um cliente, análise de viabilidade. Eu preciso saber se aquele cliente está me trazendo uma margem de contribuição. Então, eu vou fazer uma DRE do cliente. Então, todas as decisões, elas vão ser baseadas em informações, né? Isso não quer dizer que as decisões não possam ser equivocadas. Elas podem sim, porque nem tudo está dentro do controle da empresa, né? Tem situações que estão fora do controle, situações externas, que muitas vezes a empresa não tem nenhuma ação sobre aquele fato. Então, não quer dizer que não vai existir mais risco, né? Não vai existir mais decisão errada, mas vai reduzir o risco disso acontecer baseado nas informações que a controladoria gerencial vai fornecer para aquele grupo de pessoas que tomam decisões, né? Outro benefício da controladoria gerencial é que a todo momento ela está olhando para maximizar a receita, diminuir despesa, né? Então, a todo momento ela está olhando para o resultado da companhia. Como eu posso melhorar esse resultado? Como eu posso otimizar a produção? Eu posso trocar a máquina de lugar? Eu posso trocar a disposição da linha de produção? Enfim, tem alguma matéria-prima que tá chegando com atraso, que está me gerando corte de produção? Então, ela é muito ampla, ela vai olhar absolutamente tudo. Por isso que a gente fala que a controladoria gerencial, ela está efetivamente dentro de todas as áreas
e esse profissional, ele precisa conhecer e entender o impacto de cada mudança dentro da companhia, desde a entrada da matéria-prima ou do produto que vai ser revendido até a entrega no cliente, né? Porque tudo isso vai impactar ou na receita, ou na despesa, ou no investimento, né? Um terceiro benefício é o quê? A visibilidade da informação no menor nível possível. Então, o que isso quer dizer? Muitas vezes a gente pode pegar lá na contabilidade, a gente vai ver a conta de receita. Então, aquela conta de receita, ela está fechada ali dentro da contabilidade. O que a controladoria gerencial faz? Ela busca essa informação dentro da contabilidade e começa a esmiuçar, né? Trazer essa informação ao menor nível possível. Porque muitas vezes, quando você pega uma informação fechada, ali pode ter coisa boa, coisa ruim, mas ela está tudo dentro do mesmo bolo. Então, quando você começa a abrir essa informação, você vai enxergando melhor a qualidade dela dentro dos seus níveis. Eu coloquei aqui, por exemplo, a receita de vendas ou despesa de frete sobre vendas. Então, eu consigo pegar essa informação e começar a esmiuçar ela por uma regional de vendas, quem que é o supervisor que está dentro dessa regional, quem que é o vendedor que está abaixo dentro dessa supervisão, quem é o cliente abaixo desse vendedor, qual é a família de produto que está abaixo desse cliente e qual é o produto que está abaixo dessa família de produtos. Então, a gente consegue chegar ao menor nível possível, nesse caso especificamente, na receita por produto. E aí a gente pode entender, está existindo desvios dentro do orçamento, por exemplo, no produto X, no cliente Y, e aí a gente começa a comparar esses dados, né, e começar a gerar informação. Por que dentro da regional A eu vendo mais o produto X e dentro da regional B eu vendo mais o produto Y? Então aí a gente chega na informação e o próximo passo é o quê? Entender essa informação, né? O profissional de controladoria gerencial, ele precisa a todo momento entender o que acontece. Ele precisa ser um profissional inconformado com a situação, né? Então, quando você pega esse nível de informação, você começa a ter uma visibilidade muito maior sobre tudo que está acontecendo. E, obviamente, trabalhar essa informação para que isso, novamente, retorne para a companhia de uma forma positiva, num aumento de uma venda, né? Por exemplo, a gente está falando aqui sobre receita de vendas. Por que eu não vendo o produto X no cliente A? Muitas vezes é porque o vendedor não ofereceu, é porque a equipe comercial ela não recebeu bem a informação desse produto, ou porque a equipe do trade marketing, por exemplo, que é a equipe responsável por chegar com o produto no ponto de venda, não fez uma boa apresentação do produto, não mostrou os benefícios daquele produto e, consequentemente, a equipe comercial ela não vai apresentar isso para o cliente, porque ela nem comprou a ideia de que o produto é bom, né? Então, vejam só que essas informações, elas trazem, elas carregam consigo uma série de fatores que a gente precisa entender até chegar na ponta do fator que está gerando aquela situação, né? Que nesse caso a gente está falando que um produto a gente vende em um cliente e esse mesmo produto eu não vendo em outro cliente. Às vezes pode ser uma questão sazonal, pode ser uma questão regional, né? Às vezes naquela região aqueles clientes não costumam consumir aquele produto, enfim. Mas isso a controladoria gerencial ela precisa entender, mesmo que aquela situação não vá mudar por um fator externo, mas a controladoria gerencial precisa entender todas as variáveis. Podemos passar. E já falando um pouquinho, né, já demos um spoiler sobre isso, mas
quais são as competências do profissional de controladoria gerencial. Então, ele precisa ter um raciocínio lógico, porque ele vai sempre ter que pensar de maneira sistêmica. Então, ele precisa entender que se ele mexer em um processo, ele vai quais são as outras áreas que vão sofrer com essa alteração e, com certeza também, quando ele recebe a informação, ele precisa entender de onde que veio essas informações, quais são os impactos que essas informações recebem, como elas são tratadas. Então, ele precisa conhecer toda a cadeia, todo o processo, porque ele vai trabalhar com essas informações. Então, se ele utilizar de maneira indevida essas informações ou de maneira incorreta, ele pode possivelmente mostrar, né, vender, por exemplo, para a direção de que aquela ideia é boa ou é ruim, né? Então, tem que tomar muito cuidado com essas informações e precisa conhecer de maneira sistêmica todas as áreas, né? Falando um pouco de conhecimentos mais específicos, basicamente, esse profissional ele precisa conhecer de matemática financeira, né? Ele precisa conhecer os principais cálculos, né? Taxa interna de retorno, valor presente líquido, payback, porque isso vai fazer parte do dia a dia das análises dele. Sem isso, não tem como, né, fazer uma viabilidade financeira. Se eu não souber TIR, não souber VPL, não souber payback, não tem como eu fazer essas avaliações, né? E esse profissional, ele precisa ter um bom relacionamento interpessoal, porque ele vai se relacionar com todas as áreas da companhia. E a gente sabe que o conhecimento técnico ele é extremamente importante, mas não é só isso, porque nós, da controladoria gerencial, dependemos das outras áreas, né? A gente só recebe informação. Então, se a gente não recebe informação ou a gente recebe mal essa informação, quando eu digo mal, às vezes pode ser atrasada, às vezes pode ser uma informação com algum erro. Então, tudo isso vai impactar dentro da nossa área. Então, por isso que a gente precisa se relacionar bem com todas as áreas da companhia, né? Então, um bom relacionamento interpessoal ajuda e muito dentro do dia a dia. Às vezes a gente pensa muito na questão teórica, que realmente é muito importante, mas também a gente precisa ter habilidade pessoal para poder lidar com as diversas áreas, né? As pessoas, elas são diferentes, então a gente tem que buscar entender e ter um relacionamento o melhor possível com aquelas áreas. Por quê? Muitas vezes esse profissional da controladoria, ele é crítico, né? Inclusive o próximo tópico é senso crítico. Então, a pergunta que sempre ele tem que estar fazendo é por quê, né? Para entender. E muitas vezes, se você não tiver um bom relacionamento interpessoal, você não consegue extrair essas informações das outras áreas. Ricardo, então, fazendo um adendo, o profissional de controladoria, ele é visto como o chato da companhia, é o que vai questionar tudo, vai querer saber tudo, e o que está acontecendo, qual que é o custo daquilo, por que foi feito daquele jeito, então ele é tido como o chato da companhia, porque realmente nós precisamos saber de tudo que acontece. Então, você imagina, né? Nós já vamos ser taxados como chatos. Se a gente não tiver um bom relacionamento interpessoal, aí acabou. Então, nós precisamos, sim, na verdade, isso deve, né, ser estendido para todas as áreas, mas o profissional da controladoria gerencial, principalmente, justamente pelo que a Ariane falou, a todo momento você está perguntando. Todo momento você quer saber, você precisa saber, até para você poder reportar essa informação para os demais usuários, sejam eles lá no que a gente falou, usuário interno ou usuário externo. E aí o profissional da controladoria, quando ele coloca uma informação, ele precisa explicar essa informação. Então, por isso, a importância de entender todo o processo, né? Eu preciso, além de eu reportar essa informação, eu preciso explicar ela, porque se ela gerar um questionamento, quem tem que responder sou eu, né? Então, aquela máxima, eu recebi essa informação assim,
não existe, né? O profissional de controladoria, ele sempre tem que saber o porquê daquilo, de onde veio aquela informação, por que veio daquele jeito, o que aquela informação significa. Principalmente porque essa frase que a gente colocou aí embaixo, né? A informação financeira, ela é o fim do processo de todas as áreas. Então, o caixa da empresa ou o resultado, ele vai ser afetado de qualquer forma. Então, todas as ações, elas vão ter um processo fim, a informação, ela finaliza lá dentro da contabilidade, dentro do financeiro, porque, resumindo, você está pagando e está recebendo. Então, a companhia, né, as empresas, elas giram em torno disso. Então, tudo que acontece, ela vai gerar uma informação financeira. Seja ela que impacta no caixa hoje, que impacta amanhã, se é um investimento, se é uma despesa, se é um custo, se é uma receita. Todas elas, independente da forma que seja, elas impactam, elas trazem, elas carregam, né, o processo fim, ele vai aparecer na contabilidade ou lá no financeiro de alguma forma. Então, a gente precisa entender todo esse percurso para que a gente possa depois explicar caso haja um questionamento sobre isso. Uhum. Ricardo, essa informação é tão verdadeira que quando você vai fazer a avaliação de uma empresa, você vai pegar o quê? Para você saber em que estado aquela empresa vai estar. É os demonstrativos financeiros. O demonstrativo financeiro é o histórico daquela empresa, ela que conta a história inteira dela. Se teve sazonalidade, se não teve, se teve problema de caixa, se não teve, se ela é lucrativa, se ela não é, se ela teve gastos muito com parte de algum departamento, sendo marketing ou não, se aquilo refletiu nas vendas. Então, todas as informações da empresa que você queira saber o que aconteceu vai estar dentro do demonstrativo financeiro. Ali é o histórico da vida da empresa. Perfeito, né? Se a gente fosse fazendo uma analogia, né? Quando você pega uma história, você abre um livro, né? E quando você precisa saber a história da empresa, você abre os registros contábeis, financeiros, enfim. Então, é exatamente isso que você falou, Yane. Ele conta a história. Ele conta a história de toda a companhia e está ali, então não tem como fugir daquilo. A controladoria ou financeira, a contabilidade é o reflexo, é o fim de todos os processos. Porque qual que é o objetivo da empresa? É gerar lucro. Se não for isso, você não tem um CNPJ. Então, onde que vai ser impactado? No lucro da empresa, que a gente consegue avaliar através desses demonstrativos financeiros. Perfeito. Então, aqui nós também trazemos as principais funções do controller. O que o controller faz realmente dentro de uma companhia? Então, é o controller que ele é o responsável por elaborar esse planejamento financeiro, o budget, o forecast. Então, ele vai fazer realmente o orçamento empresarial da empresa, ver o que a empresa vai estar daqui 5 anos, daqui 10 anos, e fazer o comparativo. O que realmente se realizou, o que nós projetamos, está sendo atingido, não está, o porquê não está. Então, é função do controller ter esse planejamento e entender o que está acontecendo com a empresa para verificar se realmente vai acontecer aquilo que nós projetamos ou não. Então, também é responsabilidade do controller a composição de relatórios gerenciais visando dar suporte para a tomada de decisão à diretoria da organização. Então, não vai ser realmente o controle que vai colocar a mão na massa e vai lá fazer balanço e DRE. Somos nós que vamos fazer a interpretação desses relatórios financeiros e entender o que aquilo traz para a diretoria. Porque muitas vezes a diretoria não vem com uma base financeira, então somos nós os responsáveis por dar essa base, por dar esse conhecimento para a diretoria, o que aquela informação significa, o que eles podem fazer com aquela informação, qual que é o tipo de tomada de decisão que eles podem ter através dessa informação que tem.
A parte de implantação e revisão de processos também é responsabilidade do controller, porque o controller ele é o profissional que ele tem a visão ampla da organização, ele não tem uma visão restrita à contabilidade, ele tem que entender de todas as áreas um pouco, para ele entender o que é aquela informação que está vindo para ele, o que ele vai fazer com essa informação. Então, se tiver que mudar algum processo, algum indicador, algum KPI, é o controller que vai fazer essa avaliação junto com o responsável pelo departamento e fazer a implantação desses novos processos. Também é de responsabilidade do controller o monitoramento e análise dos relatórios financeiros mensais, igual nós já falamos. Pode não ser o controller que vai fazer a assinatura desse balanço da ESDRE, mas é de responsabilidade dele monitorar se a contabilidade está sendo registrando de uma maneira correta tudo que está sendo enviado para ela, se está vindo realmente o resultado de acordo com o gerencial, se não está, o que tem que ser melhorado nessa comunicação, contabilidade gerencial, aonde está tendo essa ruptura de informação e ajustar todos esses processos até ter esse retorno desses relatórios financeiros. Então, praticamente, ele é responsável por fazer essa auditoria nos demonstrativos financeiros para verificar se está realmente de acordo com o que a companhia espera, do que realmente dos resultados gerados durante aquele mês, aquele ano. É de responsabilidade do controller também falar sobre das coordenações de planejamento estratégico, da construção de cenários econômicos e análises competitivas. Então, somos nós que vamos lá sentar com a diretoria, entender o que eles esperam para o futuro da empresa e colocar isso num papel, para que seja possível alcançar esse objetivo. Então, nós vamos construir não só um cenário, igual quando nós falamos sobre orçamento empresarial. Nós sempre falamos assim, nós vamos ter um cenário realista, um cenário otimista e um cenário pessimista. Porque com esses 3 tipos de cenários, nós vamos conseguir monitorar aonde que a empresa está, aonde que nós vamos conseguir fazer ela voltar para o cenário que nós realmente desejamos atingir. Então, a responsabilidade é nossa de montar esses cenários econômicos para a empresa, essas análises, igual o Ricardo falou bastante sobre a parte de controladoria comercial. Então, como que nós vamos ser competitivos dentro do mercado? Nós vamos avaliar o custo, então tentar fazer uma melhor gestão de custo para gerar uma maior margem de contribuição. Nós que vamos verificar a possibilidade de viabilidade de marketing, se vai ser lançada a campanha, quando que vai ser lançada a campanha, qual que é o orçamento para aquela campanha daquele produto, se tem algum outro concorrente nosso que esteja fazendo alguma coisa, então nós vamos avaliar para ver se a gente consegue também ser competitivo junto com o que ele está fazendo, juntamente com o comercial, que nós vamos atrás dessas informações. Então, o que seria o controller nessa parte? Ele é a base. Nós, como nós falamos, nós somos o centro de informação da empresa. Nós vamos pegar todas as informações geradas por todos os departamentos, juntar e avaliar o que nós vamos fazer com aquilo, qual vai ser essa tomada de decisão, e auxiliar aí todos os gestores de dentro da empresa na melhor tomada de decisão através de dados fidedignos com a realidade da empresa. E a confirmação de viabilidade econômica de projetos de investimento. Então, essa empresa vai ter uma expansão, vai abrir uma nova filial, vai abrir um centro de distribuição. Nós que somos responsáveis por fazer essa análise de viabilidade, cenários econômicos internos e externos para verificar se aquele investimento realmente vai trazer ali um fluxo de caixa desejável pela empresa ou se é melhor partir para outro tipo de investimento que vai gerar mais lucratividade da empresa. Então, é através das informações que a controladoria gera, que esse profissional de controller faz, que vai gerar as tomadas de decisão tanto por parte da diretoria e como parte interna, que seriam os gestores dos departamentos, de acordo com as necessidades.
Bom, e como nós podemos estruturar, ou melhor, como estruturamos a controladoria gerencial dentro de uma empresa, né? Vale lembrar também que esse nome controladoria gerencial, em algumas empresas, ela é denominada como planejamento financeiro. Então, quando você ouvir falar sobre controladoria gerencial ou planejamento financeiro, é praticamente a mesma coisa. Cada companhia acaba por dar um nome a esse departamento, mas eles têm o mesmo objetivo. Então, por onde começa a estruturação da controladoria gerencial? Ela começa na captação das informações. Então, a controladoria gerencial, a primeira coisa, ela começa a receber as informações. E aí, ela vai começar a tratar essas informações, porque, imagina só, ela vai chegar de uma maneira bruta, da forma que você recebeu, por exemplo, um dado da contabilidade, ela vai vir da forma que a contabilidade usa. Então, caso você precise ver essa informação sobre a visão da controladoria gerencial, você vai ter que tratar essa informação. E aí, depois que você tratou essa informação, aí sim, você vai colocar a inteligência financeira dentro disso, ou seja, você vai interpretar aquela informação e aí você vai reportar essa informação para os envolvidos. Ou seja, você recebe, trata, coloca a inteligência que a controladoria gerencial tem por responsabilidade e reporta os envolvidos. Pode ser, quando nós falamos dos envolvidos, não é somente pensar na diretoria, pode ser qualquer área da empresa. Às vezes pode acontecer um desvio na produção. Opa, você vai lá, seja ele no gerente de produção, no diretor de produção, ou até mesmo um supervisor, vai falar, olha, está acontecendo isso aqui, precisa dar uma olhada, verificar o que está acontecendo, né? O próximo passo é realizar a confecção dos relatórios gerenciais. E aqui vale lembrar novamente um ponto muito importante, que a controladoria gerencial, ela não precisa obedecer a nenhuma norma legal ou contábil, né? Ela pode criar os seus próprios demonstrativos e esses demonstrativos podem ter certeza que cada companhia utiliza de uma forma, né? Eu já vi empresas que jogam um marketing como uma despesa fixa ou jogam um marketing como uma despesa comercial, que seja variável, enfim. Então, tem N situações, porque não existe uma verdade absoluta. Cada empresa tem o seu modelo de gestão, tem a sua operação com as suas particularidades. Então, esses relatórios gerenciais, eles precisam, além de refletir a realidade, eles precisam ser apresentados de uma forma que atenda a companhia. Então, a gente não precisa, né, o profissional da controladoria gerencial não precisa se prender a nenhuma norma ou a nenhum modelo. Ele pode criar seus próprios modelos, de acordo com a necessidade da tomada de decisão, né? E a controladoria gerencial, ela precisa sempre estar orientada para o resultado. Então, ela sempre precisa enxergar o que é melhor para o resultado. Isso não quer dizer que a gente só deva olhar especificamente para o número frio. A gente precisa olhar o número e, novamente, entender ele com as outras áreas, porque muitas vezes você chega a uma determinada informação, mas quando você vai lá a campo ou dentro daquela área responsável, você vai ver e vai enxergar sobre outros pontos de vista. Então, tem que tomar muito cuidado em pegar o número frio e tomar uma decisão sobre aquilo. Você precisa, novamente, entender sobre um todo e quais impactos que geram, né, que são aquela informação sofreu impactos, quais são eles, e você precisa entender para minimizar, né, mitigar uma tomada de decisão incorreta. E aí também você vai fazer isso como? Fazendo a gestão dos indicadores. Todas as áreas, elas precisam de indicadores, porque sem indicador, tanto faz, né?
pode ser bom ou ser ruim, não tem, se não tiver nenhum parâmetro, qualquer coisa pode ser muito bom ou muito ruim, né? Aquele ditado de que quando não se sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então, os indicadores, eles são o norte para tudo que acontece na companhia, seja a nível de receita, de custo, de despesa, de investimento. Então, receita, quais são os indicadores? A gente pode citar vários, por exemplo, o ticket médio, os produtos que são vendidos por atendimento, a média de famílias que podem ser vendidas em um cliente, enfim, não existe um modelo certo. O legal da controladoria gerencial é isso. Você pode fazer o que você quiser, no sentido assim de contribuir cada vez mais. Então, você pode perfeitamente criar um indicador. Se aquele indicador ele for relevante e ele estiver contribuindo para o dia a dia da companhia, das tomadas de decisões, sem problema algum, ele pode ser criado, entendeu? Então, o bacana do gerencial é isso. Tudo pode para o bem, né? Então, independente da área, pode ser criado indicadores à vontade, obviamente, né? Indicador é criado para ser acompanhado. Eu não acho legal quando você pega algumas empresas que têm, sei lá, 100 indicadores, mas não acompanha nenhum. Então, quer dizer, no final das contas, aquilo não gera resultado nenhum. Então, é muito melhor você ter 5 indicadores que você monitora bem do que você ter 100 e você não monitora. É o pato, né? Que não anda direito, não nada direito e não voa direito. Ou seja, faz um monte de coisa, mas não faz nada bem feito. Então, é importante que o indicador seja criado e ele seja acompanhado, porque se ele não for acompanhado, de nada valeu todo o esforço para construir ele, né? Então, a controladoria gerencial, ela tem esses benefícios que eu particularmente acho fantástico, porque eu não sou muito apegado às regras, né? Eu sou mais do gerencial, na verdade, sempre fui. Então, isso que eu acho mais fascinante, que você pode criar, né? Você tem a imaginação aí, você pode ser usada, se estiver contribuindo, vamos lá. Ricardo, igual nós sempre falamos, a controladoria gerencial ele está muito mais voltada ali para uma gestão financeira, que são microanálises dentro da organização para entender que pé está cada indicador, para que aquilo vai ser usado, do que realmente para a contabilidade. A contabilidade ela é a base, mas é muito mais uma gestão financeira, de análise de viabilidade, entendimento de processos, do que realmente a contabilidade pura. Exatamente, não tem fronteiras, né? É um campo aberto e tudo pode, obviamente, que faça sentido, que seja benéfico para a companhia, tudo é possível, né? Igual nós estávamos falando, não existe nenhuma regra para demonstrativo de resultado, por exemplo. Você pode fazer da forma que se ajustar melhor e da forma que atender a necessidade da companhia. Sim. Exatamente, porque na hora que nós olhamos ali para a contabilidade pura, ela olha para uma regra de como apresentar o demonstrativo contábil, mas quando nós entramos na controladoria gerencial, nós trabalhamos com vários setores. Então, uma informação para um setor, ele é tratado de maneira diferente do que do outro. Então, igual você falou, para um setor pode ser despesa, outro pode ser encarado como custo. Então, a controladoria gerencial tem que ser livre dessas regras para gerar o melhor resultado para a empresa e entender realmente se está sendo gerado o resultado, em que pé que está aquela companhia, se precisa ser melhorado ou não. Eu vou citar um caso prático aqui, só para vocês entenderem aonde que chega o nível da coisa, né? Eu dou assessoria para uma indústria de sorvete,
E existe uma região específica onde eles vendem que é muito quente. A temperatura daquela região é maior do que as outras regiões, ela é fora do normal. E aí, essa empresa sai o caminhão para fazer a rota de entrega e o motorista, ele também é entregador. Então, ele desce do caminhão, abre a câmara fria e entrega. Só que veja só, essa região, ela é tão mais quente que só o motorista, quando ele abre e ele deixa aquela câmara fria aberta por aquele tempo que ele pega os produtos, o sorvete começa a derreter. E aí, o que a gente observou? Poxa, mas por que nessa região tem tanta devolução de mercadoria imprópria para consumo, né? Tá, aí nós começamos a entender, e aí, junto com o comercial, chegamos lá no final. Não, a região é muito quente, na hora que o motorista, que é o entregador, que ele vai entregar, na hora que ele abre, só aqueles minutos dele pegar uma caixa, levar no cliente, abastecer, voltar e pegar, o sorvete derrete. Então, assim, qual que foi a solução? Poxa, nessa região eu preciso de um motorista e eu preciso de um ajudante para a entrega ser muito mais rápido e não acontecer isso. Então, veja só, o número trazia o quê? Ele trazia que existia uma devolução muito grande naquela região. E aí, olha até onde chegou a análise, né? Entender que naquela região tinha uma particularidade de clima. Então, quando a gente fala de entender todas as áreas, chega nesse nível realmente. Parece ser loucura, mas são as particularidades de cada negócio, né? Sim, eu tive um caso parecido, envolvendo a parte de logística, mas como a empresa onde eu trabalho bastante com molhos, e muitas vezes esses molhos são potes de vidro, e nós trabalhamos com transportadoras terceirizadas. Na hora da entrega, esses potes acabam se quebrando, então nós temos um alto número de devoluções. Onde entra a controladoria gerencial aí? É entender que se eu trocar essa caixa para esse produto estar mais protegido, eu sei que eu vou aumentar o meu custo dessa mercadoria, mas em contrapartida, o quanto eu diminuo dessas notas fiscais de devolução, que muitas vezes, dependendo do estado, esses produtos têm ST. Na hora que gera nota fiscal de devolução, eu não tenho retorno desse ST, esse crédito. Então, é um valor que eu perdi de pagamento se eu não tiver a inscrição estadual dentro do estado para fazer a conta débito-crédito. Então, o quanto isso compensa para mim trocar essa caixa, eu aumento o custo, mas em contrapartida eu reduzo essas devoluções. Então, é a controladoria que também vai ter esse olhar para essa área de logística e entender realmente eu posso fazer isso, não posso, vai gerar resultado, não vai. Por isso que a gente sempre bate na tecla do profissional ser um profissional que entenda de todas as áreas, receba a informação de todas essas áreas e consiga interpretar, saber o que fazer com essas informações. Perfeito, perfeito. O nível da informação é lá no final, né? É no fundinho, lá no detalhe. Uhum. E aqui a parte de formação de preço. Então, como que nós vamos fazer essa formação de preço? Se você trabalha em uma indústria, a indústria ela é muito mais impactada, principalmente na parte de impostos. Então, você vai verificar ali a informação de preço, vai desde uma homologação de um fornecedor, se ele é lucro real, se ele é presumido, se ele é simples, porque se você for uma indústria de lucro real, você comprando de um presumido ou de outra empresa de lucro real, você tem ali os créditos de impostos. Isso vai impactar na sua formação de preço, porque vai impactar no seu custo. Você tem que entender nessa parte de custo como que anda a sua produção, como que se faz esse produto, qual que é o tempo de mão de obra homem que você vai ter ali dentro para gerar esse produto. Então, a formação de preço parte do custo do produto. Então, você tem que ter ali um custo de produto muito apurado para você começar a fazer suas projeções de preço. Nessas projeções de preço, você vai colocar todos os impostos referentes a vendas, tanto estaduais ou federais.
você vai colocar sua margem de contribuição que você espera para aquele produto. Se você tem comissão ou não em cima daquele produto, você também pode aderir. Tem muitas empresas que preferem diluir da margem de contribuição ou realmente colocar nessa formação de preço. Nessa formação de preço, você pode trabalhar aí com markup multiplicador e markup divisor, que dependendo da empresa, um é melhor do que o outro, ou é mais fácil de lidar. A gente sempre brinca que você tem que saber fazer pelo markup divisor, para você realmente ter certeza do margem de contribuição que você vai ter. Então, esse profissional tem que saber realmente como fazer esse preço, como formular esse preço, quais são todas as premissas que impactam nesse preço, quais são todos os impostos, se é uma negociação comercial que você tem. Então, você tem que ter todas essas premissas para você realmente conseguir fazer uma projeção de preço, uma formação de preço, que ela seja fidedigna com a realidade, que vai te trazer a margem de contribuição esperada. E análise das variáveis. Então, ali você vai verificar também, fazer análise de investimento, aonde é melhor investir, qual investimento vai ter o melhor retorno para a empresa, se tanto investimentos financeiros em aplicação de recursos, em fundos, se você vai comprar ações, se você vai investir realmente em expansão da empresa, na análise de variações comerciais sobre produtos, clientes, carteiras. Você tem que entender o que acontece em todas elas, o que impacta, o que gera mais recursos para a empresa, os desvios, tanto do orçado quanto do realizado. Então, o que acontece nesses desvios? Se você se teve uma despesa extra aquele mês, o porquê teve essa despesa extra dentro desse mês. A parte de custos da empresa, que é qual que é a formação desse custo, como que ele foi feito, ele tem todas as premissas, você colocou tudo que envolve o custo desse produto, desse serviço. Se você deixou de colocar alguma variável, sua margem de contribuição vai ser reduzida, então você tem que ter esse entendimento do que realmente impacta nesse custo. Se teve troca de matéria-prima, se teve desperdício dentro da produção, se teve algum aumento de custo na compra desse insumo, que pode variar de um mês para o outro, então tudo isso impacta nesse custo. E a simulação de cenários, que vai desde o orçamento empresarial ou qualquer tipo de avaliação que essa empresa queira fazer de acordo com o cenário. Pessoal, só um minutinho que chegou a gente aqui. Bom, a Ariane falando um pouco sobre formação de preço de venda, né, principalmente sobre os impostos, trazendo para um caso prático, vamos imaginar que essa é uma indústria que venda a nível Brasil. Então, só o ICMS, por exemplo, ele vai ser diferente para cada estado que você venda, correto? Então, isso vai impactar muito do preço de venda. E aí vai a premissa que for definida. Por exemplo, nós vamos vender no preço a nível Brasil igual para todos os estados. Será que, por exemplo, se eu vender daqui para o Mato Grosso do Sul, considerando o mesmo preço que eu vendo de São Paulo para São Paulo, então São Paulo eu tenho ICMS de 18, né? E para o Mato Grosso do Sul, se não me engano, a 12. Então, por exemplo, na saída eu pago 6 a menos de ICMS. Então, se eu vender ao mesmo preço que eu vendo em São Paulo, eu posso me tornar menos competitivo lá no estado do Mato Grosso do Sul. Né? Claro que eu preciso não avaliar só a questão do imposto, mas eu preciso avaliar a questão do frete, porque, por exemplo, às vezes em São Paulo eu posso ter um frete menor do que o Mato Grosso do Sul, em função da localização geográfica. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração, porque uma formação de preço errada, ela pode levar o seu produto a ser menos competitivo em alguns mercados, ou muitas vezes também ele trazer uma margem negativa para o negócio, porque a margem negativa é a pior situação que tem, né? Quanto mais você vende, mais prejuízo você tem. Então, a gente tem que, por isso que a gente sempre fala, tem que
entender o todo, né? Entender quais são as variáveis, o que impacta, e aí sim a gente trazer tudo isso para a tomada de decisão, para que seja tomada a melhor decisão possível e mitigar o risco dessas decisões. Nesse caso que a gente falou, né, formar um preço errado e aí, por exemplo, se tornar menos competitivo em outro estado, porque você está considerando o ICMS igual você considera dentro de São Paulo, por exemplo. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso, até acabamos citando isso para todo mundo entender como, né, quais, na prática, como que isso realmente funciona, né? Bom, agora vamos para os casos práticos aqui. A gente falou de alguns casos práticos, mas vamos exemplificar melhor, né? Eu trouxe aqui o primeiro exemplo, essa Companhia Nacional de Alimentos, ela tinha vendedores que eram CLT e trabalhavam externamente, dentro de uma região. Só que essa região era uma região, os clientes eram muito bairristas, então os vendedores eles tinham dificuldade de penetração dentro dessa região. Então, o que foi feito? Foi feito um estudo para que trocasse essa operação de vendedores para distribuidores. Então, dentro dessa região, existiam vendedores que iam lá no ponto de venda e vendiam para o cliente. E aí, fez-se um estudo para fazer a troca. Em vez de sair direto da indústria e entregar lá no ponto de venda, fez um estudo para se vender para o distribuidor e aí o distribuidor assumia essa venda até o ponto de venda. Em que isso ajudava? O distribuidor era local, então o cliente ele tinha menos resistência à compra, porque era uma região bairrista. Então, qual que foi o estudo, né? Não simplesmente pensando no volume, porque quando você vende para um distribuidor, você tem que vender num preço menor, porque o distribuidor precisa também lucrar com aquela operação. Então, basicamente, você tem que vender para ele a um preço mais baixo, para que ele coloque a margem dele e consiga chegar lá no ponto de venda a um preço que ainda ele seja competitivo para poder penetrar no mercado e, ao mesmo tempo, ele também tem a rentabilidade dele. Então, o estudo foi feito da seguinte maneira: quanto eu vou aumentar de receita trocando essa operação, quanto a minha margem reduz, né, porque eu tenho que diminuir o preço para o distribuidor poder ter a rentabilidade dele, só que existia algumas outras variáveis, como, por exemplo, a redução do frete. É diferente eu entregar loja a loja, né, com um caminhão entregando e parando loja a loja, do que eu pegar um caminhão, fechar a carga dele e entregar num único local. Então, a operação logística ficava muito mais barato. Por fim, nós calculamos e vimos que a redução do preço ainda compensava, tanto pelo volume de vendas que ia ser acrescido, quanto pela redução das despesas com frete, porque fechava-se uma carreta e ia direto, né? Pegando um outro exemplo aqui, eu coloquei um quadrinho de como uma determinada empresa ela fazia o seu resultado de cliente que ela chamava. Então, ali ela conseguia chegar ao menor nível possível para ver se aquele cliente trazia margem de contribuição ou não. Então, como vocês podem ver, o que tem de diferente aí, né? A gente tem essa criação de margem de contribuição 1 e 2, porque quando a margem de contribuição 1 já se apresenta negativa, a gente possivelmente ou tem um problema no preço ou tem um problema de custo, né? E depois a gente trata a margem 2. Por quê? A margem 2, bom, se na margem 1 eu tenho uma margem positiva, então o restante aqui é alguma coisa que eu consigo tratar internamente. Será que eu consigo otimizar o frete de alguma forma? Será que eu consigo mexer em alguma coisa de comissionamento? Acordos comerciais, que a gente colocou aqui
com 2 asteriscos. Isso significa o quê? Dentro das indústrias, esses acordos comerciais, eles são de extrema relevância. O que quer dizer isso? Quando você vai vender em um supermercado, se são supermercados de médio, grande porte, eles pedem alguma verba, ou para introduzir o seu produto lá dentro, ou uma verba como se fosse, por exemplo, um royalty, que você paga sobre o faturamento, enfim. Tem N tipos de acordos comerciais. Tem acordos por atraso de entrega, enfim. Então, ele tem uma grande relevância dentro desse tipo de análise. Pode ser que isso não faça sentido para outras empresas que não têm esse tipo de operação. Então, por isso que a gente fala que é muito específico de cada caso, né? Cada empresa enxerga de uma maneira. Então, era calculado tudo isso acrescido também do prazo médio do recebimento desse cliente. Então, o cliente era 30 dias de prazo médio, então existia um custo financeiro para atender ele. É 15 dias, então existe um custo mais reduzido. Importante que a margem de contribuição 2 ali, no caso, fosse positiva. Porque se essa margem 2 é negativa, não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum eu atender um cliente para me trazer prejuízo. Então, quanto mais eu vender para ele, pior é o meu resultado. Podemos ir para o... Isso. Caso prático 3. Então, quando a gente fala ali de margem de contribuição por produto, então a gente pode chegar até esse nível. Às vezes um produto ele pode ser rentável em uma determinada região e não ser rentável em outra região, por exemplo, por conta dos impostos. Às vezes pode ser que você esteja em São Paulo vendendo para uma região e lá naquela região onde você vende tem, por exemplo, uma indústria que tem um incentivo fiscal, então, quer dizer, ela consegue se beneficiar desses impostos e vender o produto dela mais barato que você, né? Além de questões logísticas e tudo mais. Então, esse é um dos exemplos, até onde a controladoria gerencial pode chegar nessas análises, né? E também ver a margem de contribuição de um produto e um determinado cliente. Às vezes, naquele cliente não faz sentido você vender, porque aquele cliente não consegue comprar ao preço que você precisa vender. Então, é muito dinâmico, a caso. Isso chega até o nível de produto e cliente, que se você olhar ali na escala, né, na estrutura, é praticamente o menor nível possível, você olhar o produto e um cliente específico. Então, a controladoria gerencial, ela é muito cirúrgica na informação, né? Ela é muito pontual, então ela pode chegar a um nível de granularidade muito grande. Ricardo, fazendo um adendo aí nesse tema, o que nós vemos muito hoje é, por exemplo, dependendo do produto, a margem de contribuição, digamos assim, o custo dele é muito alto. Então, a sua margem de contribuição muitas vezes é baixa para ele ser competitivo no mercado. Então, o que acontece? Dependendo de onde que você vai vender, do cliente, igual nós falamos muito daí das verbas contratuais ou comerciais, não compensa esse tipo de produto dentro desse tipo de cliente, porque ele vai chegar lá para vender para um consumidor final num preço tão absurdo que ele não é atrativo, não vai ter rotatividade desse produto dentro desse cliente. E com isso pode gerar mais custos ainda para a empresa, que dependendo do contrato que você tem comercial, ele vai te gerar devolução desse produto. Então, o quão importante é você verificar realmente a margem de contribuição por produto e chegar até o nível do cliente, se compensa ou não vender esse tipo de produto, dependendo do tipo de cliente. Perfeito. Exatamente isso. Porque existem essas verbas contratuais, né? Elas praticamente, dentro de alguns segmentos, elas são determinantes de uma viabilidade desse produto nesse cliente ou não. Sim.
o caso prático, número 4, que seria modelagem financeira. Para que serve a modelagem financeira? A modelagem financeira dentro da administração financeira, da gestão financeira, é onde que você vai juntar os 3 demonstrativos contábeis. Você vai colocar DRE, balanço e fluxo de caixa. Você vai conseguir entender aonde elas se completam, onde elas se encaixam, para você realmente ter toda a leitura financeira daquela empresa. A modelagem financeira, ela também é a base para você fazer toda a sua projeção de orçamento. É através dela que você vai entender se a empresa tem algum tipo de sazonalidade, se não tem, se tem algum período de venda mais alto ou não. É através da modelagem financeira que você vai conseguir extrair essas informações e fazer as projeções. Também é através da modelagem financeira que você pode conseguir fazer um valuation da empresa, você entender o quanto a sua empresa vale para o mercado, através de um fluxo de caixa descontado, do multiplicador de EBITDA. É através da modelagem financeira que você também vai conseguir extrair essas informações para gerar esse respaldo para a diretoria, para o usuário externo das empresas. Praticamente a modelagem financeira é a base de toda a informação financeira e contábil da empresa. Já o orçamento empresarial, nós nos baseamos através da modelagem financeira, nós vamos atrás de premissas. O que seriam essas premissas? Nós vamos falar com cada gestor para entender o que ele espera do seu departamento, se vai ter aumento aí de quadro de funcionário, se vai ter contratação ou demissão, para entender se vai ter necessidade de ter recursos como compra de computador, compra de mesa, investimento, ampliação. É através do orçamento empresarial que nós vamos orçar tudo isso para verificar se a empresa vai ter capacidade para fazer tudo que espera para o próximo ano, se vai ter que ter algum ajuste, se vai ter que ter algum plano comercial. Então, nós vamos colocar no papel, fazer toda a análise de viabilidade deste orçamento, fazer todos os ajustes e acompanhar todos, mês a mês, o que está acontecendo. Então, também através do orçamento empresarial que você vai ali entender tal departamento tem X reais de recursos para determinada despesa. Ele fez? Não. Passou para o mês que vem? O que aconteceu? Ele gastou mais do que ele deveria dentro daquela rúbrica? Não. O orçamento empresarial ele vai ser a base para você conseguir acompanhar todo o desenvolvimento da empresa ao longo do ano. Então, por isso que é extremamente importante você estar em linha com todos os departamentos, juntar com cada gestor, entender o que ele espera para o departamento e se vai ter gasto de software, se não vai ter, se vai ter qualquer tipo de modificação do que não era padrão no seu passado, ali na sua modelagem financeira, no que já ocorreu com a empresa, para a partir daí você conseguir projetar o futuro. E análise de investimento, que você vai realmente partir de entender. Você tem um recurso lá, 100 mil reais, você vai querer investir. Você vai investir no quê? Vai investir num fundo? Vai investir numa ação? Qual que vai dar mais retorno para a empresa? Qual que é o tempo médio para você deixar esse valor aplicado, para você ter o investimento, o retorno que realmente você deseja? Ou não, você vai ter que resgatar esse recurso num tempo menor, então você tem que escolher qual que é o tipo de investimento que você vai fazer para ter esse recurso em tempo menor do que 1 ano, 2. E então você vai pegar todas as premissas do quanto que é o capital principal, qual que é a taxa de juros, se tem despesa administrativa ou não dentro desse investimento, e aí você vai fazer a projeção para entender o quanto vai ter de retorno. Em que momento que você vai ter esse payback, qual que é o ponto de equilíbrio, principalmente quando você vai fazer investimentos em ampliação da planta da parte de produção. Você vai investir 100 mil nessa planta.
quantos produtos vão ser produzidos a partir dessa planta, qual que vai ser a geração de receita a partir dessa ampliação, qual que é a melhoria que isso vai trazer. Você vai conseguir projetar isso ao longo dos anos, entender qual que é o risco dessa operação, principalmente se você for buscar recurso externo, se for com banco, com investidor, então você consegue calcular ali o seu WACC para entender qual que é o risco dessa operação, trazer ao valor presente para entender a rentabilidade dessa operação, se qual que é o payback, então quanto tempo começa a gerar o retorno, qual que é o ponto de equilíbrio dessa operação. Então é através da análise de investimento que você vai conseguir ter todas essas informações, principalmente na parte financeira, para entender como é melhor investir os recursos da empresa ou como que você vai conseguir alcançar os objetivos da empresa. Bom, Oriane, só para finalizar aqui, você falando, estava pensando, né? Se a gente pudesse deixar uma mensagem, algo assim, é que é uma área extremamente apaixonante, né? Hoje eu olho e falo assim, poxa, se eu não fosse isso, o que eu seria? Eu não me vejo fazendo absolutamente nada a não ser isso, né? Porque Nada diferente, sim. porque você não tem, não existe uma rotina para algumas coisas, mas não é aquela rotina igual todo dia, né? Você tem as rotinas de fechamento e tudo mais, mas cada dia é a gestão de uma situação diferente. Então, assim, é uma área extremamente apaixonante e eu vejo que é uma área muito promissora, não só nas grandes empresas, mas as pequenas e médias empresas, elas têm uma necessidade muito grande de ter uma controladoria gerencial. Quando a gente fala controladoria gerencial, não precisa ser um departamento com 10, 20 pessoas. Não. Às vezes, para uma empresa pequena, uma pessoa é suficiente. E isso vai fazer com que a qualidade do resultado seja absurdamente maior. Então, não é só pensar que eu vou trabalhar na controladoria gerencial, vou entrar numa grande empresa, fazer carreira e me tornar um controller. Não, existem outros caminhos também que você pode, assim como eu, né? Eu falo do meu exemplo mesmo, até o seu também. Sim. Fiquei muitos anos dentro dessa área, mas acabei que fui para a área de consultoria e assessoria e hoje sou totalmente realizado com isso. Porque eu vejo não é porque eu, Ricardo, faço o resultado acontecer, não, é porque é o processo que faz acontecer, né? Então, é extremamente gratificante você ver o resultado acontecer e falar, poxa, passou também isso por mim, né? Sim, é tão interessante porque vou citar exemplos da minha carreira. Eu iniciei ali na parte de planejamento estratégico financeiro numa empresa gigante que tinha tudo extremamente controlado. Então, assim, a contabilidade era linda, quinto dia útil fechado, tudo bonitinho, você gerava todos os relatórios, apresentava para a diretoria, para o conselho, tudo lindo. Aí eu caí na parte de consultoria. Na parte de consultoria, você começa a entender o quão escasso é esse profissional e o quanto as empresas necessitam de um profissional como esse. Porque na parte de consultoria eu peguei desde uma prestadora de serviço pequena até indústrias e agropecuárias gigantescas que não tem uma controladoria feita, não tem uma informação tão fidedigna que você consiga tomar decisão. Então, você tem que ir atrás de profissionais, igual contratar realmente consultores, mas nós implantamos a controladoria, mas tem que ter esse profissional lá dentro para continuar isso dentro das companhias e não se perder com o tempo. Então, quão escasso esse tipo de profissional? Se muitas vezes a gente acaba errando, fala assim, porque é uma empresa pequena, familiar, por isso que não tem esse tipo de informação. Não, na hora que você cai na consultoria, você pega e olha empresas gigantes que não têm também esse nível de informação. E é um campo muito vasto aí para a parte, tanto as áreas de contábeis, administração, gestão financeira, é um campo muito amplo no qual você pode atuar. Vou dar um exemplo, né? Eu mesmo
trabalhei com um rapaz que ele era da produção. E aí ele foi buscando conhecimento, e ele foi para a de controladoria gerencial. Então, realmente não é só quem faz contábeis ou só quem faz administração. Não tem. É uma área que ela é um campo aberto, desde que você busque conhecimento, queira todo dia aprender mais sobre alguma coisa, né? Então, é um campo que nunca tem fim de conhecimento, sempre existe algo diferente para aprender. Durante o meu mestrado, nós falamos muito sobre que muitas vezes a parte de administração e contábeis acaba perdendo na área de controladoria por ficar estritamente nessa parte normativa, débito, crédito, e não pensar fora da caixinha, ter esse pensamento crítico de por que aquela informação vem desse jeito? O que eu vou fazer com essa informação? O que essa informação gera? Porque, querendo ou não, nós, profissionais da contabilidade, nós somos os geradores dessa informação e nós temos que saber para que usar, como usar, aonde que essa informação vai impactar. E aí a gente fala que sair da contabilidade pura e passar a ser uma contabilidade consultiva, que também é um outro campo aí da controladoria gerencial, que para empresas de contabilidade isso é muito vasto. Você vai ampliar ainda mais a sua carteira de clientes indo para essa contabilidade consultiva, essa controladoria gerencial. Então, é um campo que envolve várias áreas e vários profissionais que pode estar dentro da controladoria gerencial. Bacana, acho que é isso aí. Bom, pessoal, espero que a gente tenha dado uma clareza maior para vocês sobre o que é uma controladoria gerencial ou planejamento financeiro, né? E que possa ter encorajado vocês ou mesmo agora durante a faculdade ou posteriormente, de ingressar nessa área, que é uma área extremamente interessante e promissora, né? Como a Ariane falou, tem um campo muito grande de atuação ainda, né? Sim. Muito obrigada, pessoal. Espero que a gente consiga realmente ter esclarecido bastante as dúvidas do que é uma controladoria, do que um profissional de controller faz, até onde pode ir as informações, para que vocês entendam e comecem a ver essa área com bons olhos e gostar dessa área de gestão financeira. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Meus parabéns pela apresentação de vocês. Eu estou pensando em mudar de área agora. Quero me sentir atraído. É uma visão bem holística da empresa. Precisa dialogar com outras áreas também. Tem que ser interdisciplinar, não tem jeito. Sim. Aquele contador que vai ficar atrás da mesa cheio de papel, esse daí, com o tempo, ele vai deixar de existir. Sim. E abre espaço para o contador interdisciplinar, 5.0. Sim, a revolução. Que saiba se especializar de forma bem específica em temas, e a controladoria é um deles. Sim. E, inclusive, vocês explicaram aqui para nós que dentro da própria controladoria tem as suas especificidades que a pessoa pode aprofundar mais ainda na prática. E isso é ótimo para as empresas, para refinar ainda mais o tratamento contábil que nós temos aí. Bom, eu não tenho palavras para agradecer, só tenho que parabenizá-los aí pela palestra, pelo conhecimento que vocês compartilharam com a gente. Por mim, eu ficaria a noite inteira aqui ouvindo a professora Ariane falando das experiências dela, do mestrado. O professor Ricardo também apresenta uma propriedade muito grande no assunto. Espero um dia encontrá-lo pessoalmente. Qualquer dia que você vier aqui para Maringá, a gente
pode bater um papo, almoçar em algum lugar. Com certeza. E em nome da Uningá, em nome do curso de Ciências Contábeis, eu parabenizo-os e agradeço pelas palavras, por vocês compartilharem o conhecimento de vocês conosco e explanar sobre esse conteúdo que é tanta importância aí para a formação dos nossos alunos, tá? Bom, vocês querem fazer um encerramento? Falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? E, Ariane, eu acho que essa é encorajar esse pessoal a partir para essa área aí, né? Eu só tenho a agradecer pela oportunidade de expor a nossa área de atuação, a nossa formação, que realmente, tanto eu como o Ricardo, acho que nós trabalhamos a vida inteira, a carreira nessa parte de planejamento estratégico financeiro e controladoria, conseguir encantar mais os profissionais e entender o que é uma controladoria, que muitas vezes as pessoas confundem o profissional de controladoria com o próprio contador, Tito. Então, tentar ser disruptivo nessa parte, falar não, você não precisa realmente ter a formação contábil, você precisa entender de contabilidade para fazer realmente uma controladoria gerencial e abrir mais esse campo, essa área de conhecimento para outras pessoas que se interessem e queiram entender mais sobre o assunto. Agradeço aí ao Uningá, né, e agradeço ao professor Giovanni aí pela oportunidade da gente poder compartilhar um pouquinho da nossa vivência. Show. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigada, Gil. Falou, tchau. Tchau. Tchau, até mais.